Vamos corrigir as questões de língua portuguesa do caderno de questões para o cargo de professor de educação básica 1 do concurso para a Prefeitura de Suzano, organizado pela banca Nosso Rumo. O caderno de questões que eu estou usando aqui é o caderno de questões que o professor Rogério Ferreira disponibilizou em seu blog Colabora Concursos. Eu vou deixar o link do blog na descrição deste vídeo, certo? E também quero agradecer ao professor Rogério Ferreira por ter disponibilizado ao público o caderno de questões. As questões de língua portuguesa vão da questão 16 até a questão 25. A parte de língua portuguesa já inicia com um texto chamado Jovens Não Querem Ser Professores. De acordo com o caderno de questões, este texto será necessário para respondermos às questões 16, 17 e 18. Eu vou deixando aqui uns trechos do texto, porque não consigo deixar ele por completo na tela. Façam a leitura e responderemos às questões. Aqui está a primeira parte. A segunda parte. E a terceira e última parte. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que. Então, 4 estão de acordo com o texto e uma delas não. O jovem não tem atração pela carreira da docência pelo desgaste físico e mental, além do salário baixo. Sim, o texto informa isso. A carreira de professor é uma carreira desgastante e ela não é bem remunerada. Regiões como Sul e Sudeste apresentam melhor distribuição de disciplinas entre os professores quando comparadas ao Nordeste e Norte. Também, lá mais próximo do final do texto, ele cita que as regiões Sul e Sudeste têm condições um pouco mais favoráveis aos professores. C. Um dos maiores pesos que os professores carregam é o de ser salvador da educação no país e, por isso, os jovens não se interessam em lecionar. Lá no início do texto, o autor fala que os professores receberam o estereótipo de salvador da educação e que devem tentar salvar a educação sozinhos. Então, você está de acordo com o texto? D. Os professores, no geral, dão aulas nas disciplinas em que são formados, mas poucos escolhem formações como as de arte, química, sociologia e educação física. Não. Lá, mas também perto do final do texto, o autor cita que professores formados nessas áreas, eles têm a necessidade de lecionar outras matérias por conta da falta de profissionais. Sendo assim, a D aqui é a alternativa correta, está em desacordo com o texto. E um dos desafios encontrados no estudo realizado está relacionado a adequar corretamente a formação específica do professor às matérias em que ele realmente leciona. E aí também está de acordo com o texto. Vamos para a questão 17. 17. Assinale a alternativa cuja pontuação alterada não causou prejuízo gramatical ou de sentido à sentença retirada do texto. Vamos lá. Uma das conclusões do estudo é que pode faltar professor qualificado no Brasil. Já vamos parar por aqui. Quem já acompanha aqui meus vídeos há um tempo, já ouviu que o verbo não pode ser separado do conjugador. Quem está conjugando o verbo não pode ser separado do verbo que conjuga. B. Além disso, reter e alocar corretamente esses profissionais é muito importante. E, para isso, a profissão precisa ser competitiva em relação às outras.
As vírgulas aqui estão separando conjunções que trazem a ideia de adição para nós. Além disso, e. Por enquanto, B, correta. Portanto, é urgente criar espaços de discussão e planejamento da força de trabalho docente para definir acordos para atrair mais jovens para a carreira e para reter profissionais. Logo aqui no começo, portanto, é urgente. É urgente o quê? É urgente criar. Não pode separar esse urgente aqui de criar. Está incorreto. D. O lugar onde os jovens moram também pode influenciar a escolha da profissão, considerando a realidade da carreira em cada região. Também pode o quê? Influenciar. Então essa vírgula também já descarta. Documento Planejamento da Força de Trabalho Docente revela que a carreira do professor ainda é pouco atrativa para os jovens. Novamente, quem revela? Documento Planejamento da Força de Trabalho Docente. Se ele é o conjugador, não pode ser separado do verbo. Dessa forma, nosso gabarito na 17 é a letra B. Assinale a alternativa que apresenta um antônimo da palavra estereótipo. Antônimo, que traz sentido oposto. Quando a gente utiliza o termo estereótipo, a gente não quer trazer a ideia de generalização. Generalizar é o estereótipo de pessoa assim. Então, levando a esse sentido, rótulo também traz a ideia de generalizar, clichê, padrão, original. Original não é algo generalizado, original é algo único, né? Diferente de modelo, que também modelo assim é algo generalizado. Modelo traz a ideia o quê? De que você fará vários outros do mesmo tipo. Gabarito da 18, letra D. 19. Na sentença tem o coração amargo, negro e frio. Ocorre a seguinte figura de linguagem. Ele quer saber qual a figura de linguagem utilizada aqui na sentença. Vamos analisar aqui as alternativas. Eufemismo. Eufemismo é a figura de linguagem de quando você quer passar uma notícia ruim ou uma informação ruim, mas quer suavizar. Exemplo, anunciar a morte de alguém. Ah, fulano foi morar com Deus. Ciclano virou estrelinha. Beltrano está num soninho eterno. Hipérbole, aquele exagero. Eu já dei esse exemplo, vou repetir porque é um exemplo que todo mundo gosta de usar. Da música do Cazuza, Te Darei 1000 rosas roubadas. Gente, imagina um buquê de 1000 rosas. Ele ficaria imenso. Catacrese. Catacrese é quando nós emprestamos um termo a algo que ele não tem um nome próprio para ele. Não tem um nome exclusivo para ele, tipo o pé da mesa, a asa da xícara, o braço do sofá. Sinestesia é quando colocamos numa frase palavras relacionadas aos sentidos humanos, olfato, visão, paladar, tato, audição. Vamos, então, voltando à oração, teu coração amargo, negro e frio. Amargo, a gente sente o amargor pelo paladar. Negro, pela visão. Frio, pela pele, pelo tato. Dessa forma aqui, então, foi usada a sinestesia. E ironia é quando a gente fala alguma coisa, mas na verdade a gente está transmitindo um outro sentido. Um exemplo de ironia. Vamos pegar frases de mãe? Quando o filho faz alguma bagunça na casa e a mãe pega, a mãe chega, isso, que bonito! Ela está de fato dizendo que a peripécia da criança, a traquinagem da criança é algo bonito? Não. De fato, não. Ela disse esse que bonito
demonstrando o quê? Que o filho fez algo que não devia. Dessa forma, temos a ironia. E não é o caso da nossa sentença. 20. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da crase, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Mais um caderno de questões que tem pergunta a respeito da crase. Eu tenho um vídeo no canal, vou deixar aqui no card, explicando sobre os empregos da crase. Vamos lá. Ofendeu a mim quando desmereceu minha amiga. Mim, pronome oblíquo. Então, esse a está com crase indevida. Arrumou a casa às pressas, pois seus pais já estavam chegando. Às pressas, ao modo de pressa, ao jeito rápido. Se traz para nós a ideia de ao jeito, ao modo, então é uma locução que vai crase, pressas, feminino. O a acompanha a pluralidade de pressas, então está tudo perfeito aqui na B. C, somos todos gratos a ela, nossa professora tão querida, ela, pronome reto. Não vai crase. Gostaria de uma pizza meio a meio. Meio a meio segue a regra do dia a dia. Não vai crase. Eu tô tendo aqui meio é palavra masculina. A todos os presentes, desejamos uma boa estadia. Pronome indefinido. Então, esse a não vai crase. Assinale a alternativa correta acerca da colocação pronominal, conforme a norma padrão da língua portuguesa. A questão 21 vai perguntar ao candidato conhecimento sobre pronomes oblíquos. Já vamos para a alternativa E, que isso aqui já está batido, né? Pronome oblíquo não inicia a frase, certo? Vamos para uma outra já costumeira. A C, não faça-me perder as estribeiras. Não é uma palavra negativa. Palavras negativas geram próclise, não deixam ficar ênclise. Então, aqui a C já elimina também. Vamos para B. Naquele país, fala-se francês. Aqui tem um certo probleminha. O que acontece? Naquele país, naquele é a contração da preposição em, mas aquele pronome demonstrativo, por conta disso, ele gera próclise e não deixa formar ênclise. Elimina B. A. Em tratando-se de amor, eu entendo. Onde está o erro na A? Temos aqui a preposição em e um verbo no gerúndio. Se temos aqui esta situação, não dá para colocarmos a ênclise. Faz o quê? Próclise. A também eliminamos. Fizeram-me chegar cedo, mas não estão aqui ainda. Bem, já sabemos que não podemos iniciar a frase com pronome oblíquo, certo? Tem alguma palavra negativa para gerar próclise? Não. Preposição em? Não. Gerúndio com preposição? Não. Pronome demonstrativo? Também não. Desta forma, a conjunção perto de pronome oblíquo? Também não. A conjunção está lá na frente. Então, dessa forma, a alternativa D é o gabarito. 22 pede para nós conhecimentos de ortografia. Hífen, vamos lá. Ele quer saber qual alternativa está com a colocação do hífen correta. Antissocial. Antissocial, a gente não coloca hífen, a gente coloca 2 S's. Contraproposta. Contraproposta é escrito tudo junto, não vai hífen. Contra
ataque. Qual é a regra? Contra. Ele pede hífen quando a segunda palavra inicia com H ou inicia com a mesma letra que termina contra. No caso, a letra A. Contra-ataque. Ela se encaixa, então, na regra de inicia com a palavra que termina. Não é verdade? Então, aqui, 22, gabarito é letra C. Pré-determinado é tudo junto, não leva hífen. E dia a dia é separado, mas sem hífen. Certo? 23. Assinale a alternativa que apresenta a acentuação correta das palavras, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Na 22 pediu ortografia, na 23 a acentuação. Aqui, vamos lá. O que estiver com acento, nós vamos verificar se esse acento ainda existe e, caso ainda exista, se está na sílaba tônica. Alternativa A, bilis. A gente fala bilis, não bilis. Eliminar. Heróico perdeu a acentuação. Lembra? Córtex. A gente fala córtex ou cortex? Córtex, então aqui, errado. Barbárie. A gente fala barbárie. E o acento agudo está no segundo ba. Temos o primeiro ba, que está com R, barbárie. Letra D aqui é o nosso gabarito. Opa! Constituinte. A gente fala constituinte, não constituinte, não é? Então elimina a E também. Leia a tirinha abaixo dos Peanuts para responder as questões 24 e 25. Resolvi dar início a um programa sério de disciplina. Vou comer direito, dormir direito e fazer exercícios direito. E depois? Você tem razão, deixa para lá. 24. Considerando o contexto da tirinha, são palavras pertencentes à mesma classe de palavras de exercícios. Em destaque, no segundo quadrinho, exceto... Aqui é uma questão que a gente nem precisava ler o quadrinho. Ele quer a alternativa que a palavra não pertença à mesma classe gramatical de exercícios. Exercícios, qual é a classe gramatical dele? Substantivo masculino, que está flexionado no plural. Então, a classe gramatical dele é substantivo. Vamos lá. Como reconhecer um substantivo? Tente empregar um artigo definido antes dele. Se combinar, é um substantivo. Se não combinar, não é um substantivo. Certo? É uma dica que eu dou a vocês. Razão. A razão é um substantivo. Programa. O programa. Ok? Disciplina. A disciplina. Ok? Início. O início. Certo? Depois. O depois. Ficou esquisito. Razão, programa, disciplina e início são substantivos. Depois é advérbio. Então, a única que não é substantivo é a alternativa E. 25. Resolver dar início a um programa sério de exercícios. O verbo resolver está conjugado no resolvi. Certo. Resolvido o verbo resolver. Eu resolvi. O que eu transmito para o meu interlocutor? Que eu, de fato, tomei uma decisão ou solucionei algo. Eu não estou falando resolveria, resolvesse, que são o quê? Pretéritos que não trazem certeza. Se eu estou falando resolvi, transmitindo essa certeza, qual é o tempo verbal que transmite certeza ao interlocutor? De passado, pretérito perfeito do indicativo.
que está aqui na nossa alternativa B. Assinale a alternativa cujo verbo em destaque na sentença exprime a ideia de incerteza sobre fatos passados. Então, o que a banca pede ao candidato? Que ele localize a alternativa que contenha um verbo no passado e que traz a ideia de incerteza. Temos os verbos teria sido, seriam, reunirão, morava, ecoa. Bem, se ele quer verbos no passado, a gente já pode tirar os verbos que não estão no passado, que é o caso aqui de reunirão e ecoa. Sobrou teria sido, seriam e morava. Bem, vamos lá. A respeito das conjugações no passado, pretérito perfeito do indicativo é um tempo verbal que indica para nós uma ação que foi de fato tomada no passado. Então, ela não trará para nós ideia de incerteza, e sim a certeza que um fato aconteceu. Sendo assim, na alternativa D, que temos o verbo morava, está conjugado no pretérito perfeito do indicativo, o verbo morar. Podemos também eliminar. Sobrou teria sido e seriam. Ok, vamos lá. Alternativa A. Teria sido incrível se você tivesse ido ao show. Teria sido incrível. Então não foi incrível. Seriam mais ou menos 200 convidados presentes ontem na cerimônia do casamento. Esse mais ou menos aqui também já não indica uma incerteza para nós? É mais ou menos. Não temos a certeza de quantos convidados exatamente tinha na cerimônia. Sendo assim, gabarito aqui é a letra B. Assinale a alternativa que apresenta o uso incorreto do hífen, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Temos aqui euro-africano, greco-romano, latino-americano, luso-descendente, anglo-brasileiro. Para fechar aqui essa questão rapidinho, 4 alternativas aqui são adjetivos pátrios. Adjetivos pátrios, compostos, levam hífen. Luso-descendente é apenas um adjetivo composto, ele não é um adjetivo pátrio. Nossa, mas eu não sei se vai hífen ou não. Vamos pegar um outro adjetivo composto da mesma linha. Afrodescendente. Afrodescendente não leva hífen. Luso-descendente também não. Este é o nosso gabarito. Assinale a alternativa correta em relação à acentuação de acordo com a norma padrão de língua portuguesa. Vamos analisar aqui as palavras acentuadas e vamos ver qual delas está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Minha fruta favorita é a pera. Leva acentuação normal. Pera, ela perdeu a acentuação, já faz um tempo. O feijão está salgado, muito ruim. Ruim nunca foi acentuado. E até então, não será acentuado. O gato deixa minhas roupas com pelos. Pelo de bicho também perdeu a acentuação. Então, aqui está incorreto também. Decidi pôr leite em pó na canjica. Esse pôr aqui é do verbo pôr. Decidir, pôr. Decidir, colocar. Verbo pôr manteve o circunflexo para diferenciar do por preposição. Letra D aqui é o nosso gabarito. Eu perdoo suas atitudes passadas. Todos os verbos que têm duplicata de vogal perderam o circunflexo. Ok? Temos um texto, já adianto que é um texto consideravelmente longo, certo? Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo para fazer a leitura. O texto está dividido aqui em 3 partes, certo? Essa daqui é a primeira parte. Pause o vídeo para fazer a leitura. Essa daqui é a segunda parte. Pause o vídeo para fazer a leitura. Esta daqui é a terceira e última parte. Pause o vídeo para fazer a leitura.
Com base na leitura do texto, é correto afirmar que esta questão aqui ela é um pouco controversa e eu vou explicar o porquê. Alternativa A, o uso do Botox para fins estéticos funciona também para alívio da dor em indivíduos com enxaqueca crônica. Aqui no texto, ele não definiu que o Botox, que ele é separado para estética, é o que alivia a dor. Ele não deixa claro a respeito disso. Eliminamos a A. B. Ao impedir a contração muscular, a toxina botulínica ajuda na redução de tensão dos músculos do crânio e do pescoço, o que favorece os pacientes com enxaqueca crônica, uma vez que essa tensão está contribuindo para o início das crises. Sim, o texto fala sobre isso. Está correto. Por enquanto, aqui esse é o nosso gabarito. C. A toxina botulínica ajuda na liberação de neurotransmissores e neuropeptídeos associados à dor. O texto fala que a toxina botulínica ajuda a não haver a condução desses dois itens aqui, o neurotransmissor e o neuropeptídeos. Tá? D. O alívio da frequência e intensidade das dores da enxaqueca se dá pelo efeito relaxante muscular associado à aplicação do Botox. Essa daqui, a nosso rumo, ela não está considerando como gabarito. Entretanto, tem citação direta dentro do texto de especialista dizendo que a aplicação do Botox dá alívio da frequência e intensidade da dor por ter ação de relaxante muscular. Vamos aguardar as próximas posições do nosso rumo. Porém, assim, por enquanto, assim, quem está analisando esta prova está falando porque a D não está correta. Está dizendo que a D ela não é completa. Porém, assim, ao meu ver, minha opinião, aqui está o enunciado pede o que é correto de afirmar de acordo com o texto. É correto? É. Está completo? Não. Mas também não está fora das informações do texto. Alternativa D. E. Somente médicos estão habilitados para a aplicação de Botox para o tratamento de doenças como enxaqueca. O texto fala que médicos, ginecologistas, oftalmologistas, cirurgiões dentistas podem aplicar o Botox. Então, aí também está incorreta. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas presentes no texto, no que diz respeito ao uso da crase e do artigo definido A, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos lá no texto onde tem as lacunas. Deixei aqui em negrito. Além de sua ação neuromuscular, a toxina botulínica também interfere na liberação de neurotransmissores e neuropeptídeos relacionados à dor. Quem está relacionado a algo ou a alguém. A dor, palavra feminina. Então, aqui existe a contração do artigo feminino a e o para ou o a de preposição. Sendo assim, o a que vem aqui é com crase. Continuando, ao reduzir a transmissão de sinais de dor ao sistema nervoso central, a toxina ajuda a prevenir. Prevenir é verbo. Lembre-se, antes de verbo não utilizamos crase. O ciclo de dor crônica, diminuindo tanto a frequência quanto a intensidade das crises. Quanto para a ou quanto a. Aqui vai o artigo definido a. Certo? Então, o gabarito aqui fica a com crase, a sem crase, a sem crase. Gabarito aqui, letra A. Assinale a alternativa cujas vírgulas empregadas no trecho retirado do texto têm como função isolar o oposto, conforme a norma padrão da língua portuguesa. A.
Sua aplicação pode ser realizada por neurologistas, dermatologistas, urologistas, cirurgiões dentistas, oftalmologistas, ginecologistas, entre outros profissionais de saúde com habilitação para o manejo da substância. Aqui na A, as vírgulas foram empregadas por conta de enumeração. É quando colocamos diversos itens para fazer o que? Uma sequência. B. Além da enxaqueca crônica, o Botox pode ser usado para o tratamento de outras doenças e condições para o alívio da dor e para melhorar o trabalho de contração e relaxamento muscular. Aqui na B, a vírgula foi empregada para o quê? Fazer a ideia de soma daqui de informações. Por quê? Além da enxaqueca crônica, então vai vir o quê? A ideia que vai citar outras doenças ou vai informar que outras doenças também são melhoradas ou aliviadas com o Botox. C. A toxina botulínica é, geralmente, contraindicada para gestantes e lactantes pela falta de estudos que comprovem sua segurança nessas populações. Aqui as vírgulas separaram o advérbio geralmente para isolar ele. Aqui ele não está como um aposto. O Botox, nome mais conhecido para a toxina botulínica, tem se mostrado um importante aliado da saúde e do bem-estar. Aqui na D, está separando o quê? A informação sobre o Botox, nome mais conhecido para a toxina botulínica. Aqui não é um aposto explicativo? Ele está explicando ao leitor que o Botox é o famoso nome da toxina botulínica. Esse aqui é o nosso gabarito. E o tratamento da enxaqueca tem como objetivo não só aliviador, mas também melhorar a qualidade de vida do paciente. Aqui na E, a vírgula está separando o quê? Orações coordenadas. Corrigiremos as questões de noções de informática e língua portuguesa do caderno de questões do cargo de auxiliar de atividades escolares. Eu recebi essa prova da seguidora Kátia Rodrigues do canal. Muito obrigada, Kátia, por ter enviado esta prova. E aqui vamos resolver as questões de informática e língua portuguesa. No Windows 10, ao pressionar a tecla logotipo do Windows, mais V, será possível acessar o ou a banca aqui, pergunta ao candidato, dentro do sistema operacional Windows 10, apertando aquela teclinha que tem o logotipo do Windows mais a letra V do teclado, abre qual área do computador? Nosso gabarito aqui é a letra B. É a letra B na questão 11. Sobre o disco rígido, assinale a alternativa correta. É a mídia portátil mais utilizada pelos usuários de computadores. O que contribuiu para a sua aceitação é o fato dele não precisar recarregar energia para manter os dados armazenados. Isso o torna seguro e estável, ao contrário dos antigos disquetes. Essa descrição da A, ela se encaixa mais para o pendrive ou HD externo. B. É um dispositivo usado para armazenamento de dados de pouca ou nenhuma atividade e frequência de regravações de dados, o princípio de leitura e gravação através de feixes de luz. A B descreve melhor o CDRW. C. Trata-se de um disco com superfície magnetizável. Ele é blindado e fica dentro do gabinete do computador. Ainda é o equipamento mais duradouro e confiável do mundo da computação, em função de suportar armazenamento de dados de alta atividade, ações frequentes de remover e incluir dados. A letra C
por enquanto, é a que melhor descreve o disco rígido, mais conhecido como HD. D é baseado na tecnologia flash, semelhante ao que ocorre com a memória RAM do computador. Existe uma grande variedade de formato desses discos, muito utilizados principalmente em câmeras fotográficas e telefones celulares. Podem ser utilizados também em microcomputadores, mas ainda não é uma prática comum. A D, ela está descrevendo melhor o cartão de memória ou o EEPROM. E, utilizado principalmente em grandes corporações com a finalidade de backup, são de vários tipos, sendo os discos DAT os mais conhecidos, pouco maiores do que uma caixa de fósforos. Não é utilizado para uso pessoal ou doméstico. A E está descrevendo a fita magnética. Sendo assim, nosso gabarito da 12 é a letra C. Questão número 13. Helena precisa abrir o arquivo do PowerPoint 2016 para realizar a apresentação do seu TCC do curso de letras. Sendo assim, assinale a alternativa que menciona o arquivo aberto por ela. Vamos lá que essa questão aqui a nosso rumo não elaborou direito e eu vou explicar o porquê. Vamos analisar de baixo para cima. Na alternativa E, vamos focar mais no formato do arquivo, porque todos eles têm o mesmo nome de arquivo. .html são arquivos que você retira da internet, quando você salva, como se fosse assim, salvar a janela do navegador, sabe, a página do navegador. .pst são arquivos que são gerados pelo Outlook. .psd são arquivos gerados pelo Photoshop. Agora vamos lá, que é o ponto que eu quero chegar. pptx, ppps. pptx é um arquivo gerado pelo PowerPoint, no qual você ainda consegue fazer alguma modificação nele. Você consegue fazer a apresentação? Sim, só clicar lá no botão de apresentação você consegue apresentar. Mas se precisar mudar alguma coisinha ou outra pelo pptx, você consegue. Agora, quando você salva como pps, é o arquivo gerado pelo PowerPoint que já vai direto para a apresentação. Não abre aquela área de edição. Certo? Então, o que acontece? A A e a B, elas são consideráveis, no meu ponto de vista. A nosso rumo indicou a B como gabarito. Mas a A também ela não deixa de estar correta. Certo? Essa aqui é a resolução da 13. 14. No Microsoft Windows 10, os menus fundamentais para navegação e acesso a recursos. Sendo assim, assinale a alternativa correta sobre o menu iniciar. Então, aqui vai vir alguma afirmação sobre o menu iniciar do Windows 10 e você tem que analisar se ele é verdadeiro ou falso. A. Permite acesso a aplicativos, configurações e desligamento do sistema. Pode ser personalizado com blocos dinâmicos para acesso rápido a programas. Está correto. B. Exibe aplicativos abertos e permite fixar programas para acesso rápido. O ícone de pesquisa e o centro de ações também estão disponíveis nesse menu. Já está errado que você consegue ver aplicativo aberto pelo menu iniciar. Certo? Aqui já elimina B. C. É acessado com o botão direito do mouse e oferece opções específicas para arquivos e pastas, como copiar, colar, renomear ou excluir. Essa descrição aqui, ela se refere ao menu que aparece quando você clica no botão direito do mouse, na área de trabalho, não ao menu iniciar. D. É acessado pela barra de tarefas e permite ajustar configurações do sistema como rede, dispositivos e personalização. Também não descreve corretamente o menu iniciar. Certo? E. Exibe janelas abertas e em versões recentes também mostra a aba do navegador Edge, facilitando a troca entre tarefas.
Essa descrição ela está mais para o Task View do que para o menu iniciar. No Task View você consegue fazer isso. No iniciar, não. Sendo assim, questão 14, gabarito é a letra A. Vamos para a questão 15. No que concerne aos periféricos de um computador, assinale a alternativa correta. Os dispositivos de saída são aqueles que permitem ao usuário enviar dados e comandos para um sistema de computação. Se é dispositivo de saída, você não envia para o sistema, você recebe do sistema, não é? Aqui a descrição é dos dispositivos de entrada. B. Os dispositivos de saída são responsáveis por receberem dados processados pelo computador e convertê-los em uma forma que o usuário possa entender. Está correta. A impressora faz isso, é um dispositivo de saída. O monitor faz isso, é um dispositivo de saída. Por enquanto, aqui a B é o nosso gabarito. C. Os dispositivos de entrada tornam a interação com o sistema significativa, permitindo a visualização de resultados, audição de sons e obtendo feedbacks que guiam a utilização de programas. São exemplos o monitor, a impressora, o projetor. Assim, os exemplos que deu são, de fato, dispositivos de saída. Só que a descrição é o que? Sobre dispositivos de entrada. Certo? Então, elimina C. D. Os dispositivos de entrada são essenciais para a apresentação de resultados e feedbacks das operações computacionais. Sem dispositivos de entrada, os usuários não teriam uma maneira eficaz de ver ou ouvir os resultados do processamento de dados realizado pelos computadores. Novamente aqui a descrição que é passar no início, né, sobre dispositivos de entrada, mas o que de fato está falando são sobre os dispositivos de saída. São exemplos de atividades possíveis de serem feitas com dispositivos de saída: criação de documentos, edição de imagens, controle de sistemas por comando de voz, realização de videoconferências. Aí, ela está falando o quê? De aplicativos, né, de aplicações, de programas de computador. Nosso gabarito aqui é a letra B, na questão 15. Questão 16. Larissa está elaborando um trabalho de química no Word 2016 e ela precisa aplicar o subscrito no número 2, presente na fórmula da molécula de água, H2O, para ficar H, aquele 2 pequenininho, O. Para isso, ela deverá utilizar o atalho. Vamos direto ao ponto. Para fazer aquele 2 pequenininho, lá embaixo, igual da fórmula da água, o H2O, no Word você vai fazer o Ctrl mais o sinal de igual. Na 16, a alternativa correta é a A. Questões de português. Leia o texto abaixo para responder às questões de 24 a 26. O texto aqui deixado é o mesmo texto que foi aplicado na prova de professor adjunto, que é o texto a respeito do Botox. Certo? Eu vou ir deixando aqui uns trechos do texto. Caso você queira ler, pause o vídeo, faça a leitura, retome para ler as outras partes. Aqui é a primeira parte. Aqui, segunda parte. Terceira parte.
quarta parte e última parte. Vamos lá para a questão 24. A questão 24 também é igual à questão a primeira questão de interpretação de texto de adjunto. Eu vou falar aqui, para quem não assistiu esse vídeo, eu vou falar aqui novamente, essa pergunta ela tem um leve probleminha. O que acontece? O enunciado pede ao candidato a alternativa que é correta de acordo com o texto. Temos aqui a B e a D, elas estão de acordo com o texto. A que fala que o botox cosmético, né? O botox para fim estético é o mesmo que é usado para aliviar a dor, o texto não deixa tão claro a respeito disso. Não fala se é realmente de fato aquele mesmo separadinho para cosmético, é o mesmo para aliviar a dor. A C, ela está incorreta porque o botox ele não ajuda a liberar, ele inibe. E a E não é somente médicos, tem oftalmos, ginecologistas, cirurgiões dentistas que podem aplicar o botox também. A B e a D são as que estão coerentes ao texto. O fato é que a nosso rumo colocou a B como gabarito. Ok, a B ela está realmente mais completa, só que a D não foge da realidade do texto. Desse modo, assim, ao meu ver, não foi uma pergunta muito bem elaborada. 25. Aqui ele quer saber a respeito do uso das vírgulas, onde está correto e onde não está correto. Na A, sua aplicação pode ser realizada por neurologistas, dermatologistas, urologistas, cirurgiões dentistas. Esse sistema de vírgulas, oftalmologistas, ginecologistas, entre outros profissionais da saúde com habilitação para o manejo da substância. É o sistema de enumeração, é quando eu vou fazer uma listinha, certo? A B, além da enxaqueca crônica, o botox pode ser usado para o tratamento de outras doenças e condições para o alívio da dor e para melhorar o trabalho de contração e relaxamento muscular. Aqui vem a ideia de somativo, além da enxaqueca, então significa que, qual o sentido que vai trazer para nós? Que além da enxaqueca vai trazer mais informações sobre os benefícios do botox. A C, a toxina botulínica é geralmente contraindicada para gestantes e lactantes pela falta de estudos que comprovem sua segurança nessas populações. A C, ela isolou o advérbio de modo geralmente por quê? Para enfatizar que o uso do botox é bom, mas existem públicos que não podem ter esse proveito. D, o botox, nome mais conhecido para toxina botulínica, tem se mostrado um importante aliado da saúde e do bem-estar. Aqui na 25 pede para o candidato assinalar a alternativa que a vírgula está com o emprego de separar o aposto. Na D, entre as vírgulas, nos está explicando que o botox é a toxina botulínica, sendo assim um aposto explicativo. Gabarito aqui é a letra D. Na E, o tratamento da enxaqueca tem como objetivo não só aliviar a dor, mas também melhorar a qualidade de vida do paciente. Aqui, ela está sendo usada para separar o que? Orações coordenadas. Ok? Vamos lá, 26. O trecho lá do texto onde tínhamos umas lacunas em branco, aqui é 26. Quer que você preencha essas lacunas com A com crase ou A sem crase.
Vamos lá. Voltar ao texto. Aqui, além da sua ação neuromuscular, a toxina botulínica também interfere na liberação de neurotransmissores e neuropeptídeos relacionados à dor. Quem é relacionado a algo ou a alguém. Então, o aqui vai com crase. Ao reduzir a transmissão de sinais de dor ao sistema nervoso central, a toxina ajuda a prevenir. Prevenir é verbo. Não usamos crase antes de verbo. Então, aqui é a sem crase. O ciclo de dor crônica, diminuindo tanto a frequência quanto a intensidade. Esse quanto a intensidade não está fazendo um comparativo de a frequência com a intensidade. Então, aqui, o I só está apenas como um artigo feminino. Não vai crase. Ok? Sendo assim, A com crase, A sem crase, A sem crase. Voltando lá para a questão 26, gabarito aqui é a letra A. A com crase e depois 2 azinhos sem crase. Ok? 27, assinale a alternativa cujo verbo em destaque na sentença exprime a ideia de incerteza sobre fatos passados. Então, ele quer a alternativa que tem o verbo, que vai indicar uma incerteza, não vai deixar nada claro para nós, mas de coisas passadas. Temos aqui os verbos em destaque. Teria sido, seriam, reunirão, morava, ecoa. Bem, se é no passado, vamos tirar o ecoa que está no presente e o reunirão que está no futuro. Certo? Ficou teria sido, seriam, morava. Morava é pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo, qual é o sentido que ele traz para nós? Que aquela ação de fato aconteceu. Então, se de fato aconteceu, não traz incerteza. Elimina morava. Ficamos com teria sido e seriam. Teria sido incrível se você tivesse ido ao show. Então, se teria sido incrível se você tivesse ido ao show, então o show não foi incrível. Seriam mais ou menos 200 convidados presentes ontem na cerimônia de casamento. Seriam mais ou menos 200 convidados. Não tem nem certeza de quantos convidados eram, tá? Aqui na 27, o gabarito é letra B. O mais ou menos já traz para nós que o seriam não traz certeza. 28, assinale a alternativa que apresenta o uso incorreto do hífen conforme a norma padrão da língua portuguesa. Temos aqui 5 alternativas: euro-africano, greco-romano, latino-americano, luso-descendente, anglo-brasileiro. Temos 1, 2, 3, 4 adjetivos pátrios e um adjetivo composto. Vamos direto ao ponto. Adjetivo pátrio leva hífen. Adjetivo composto, nem todos. Então, nosso gabarito da 28 é a letra D, luso-descendente, não tem hífen, igual afrodescendente. 29, assinale a alternativa correta em relação à acentuação, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Minha fruta favorita é a pera. A pera, ela perdeu o circunflexo já faz um tempo. Feijão está salgado, muito ruim. Feijão, acentuação correta, está também correta. Ruim não leva acento agudo. O gato deixa minhas roupas com pelos. Pelos, de pelo de animal, pelo humano, ele também perdeu o circunflexo já há um tempo. Decidi pôr leite em pó na canjica. Esse pôr aqui é do verbo pôr, né? É sinônimo de colocar, e ele permaneceu com o circunflexo. Eu perdoo suas atitudes passadas.
Verbos que têm as vogais repetindo perderam o circunflexo. Então, o gabarito da 29 é a letra D. 30. Na frase ande depressa, o advérbio em destaque exprime a ideia de tempo, modo, lugar, afirmação ou intensidade. Depressa não é sinônimo de rapidamente? Rapidamente é de modo rápido. Depressa, ande depressa, ande de modo depressa. Gabarito da 30 é a letra B. Se você fez essa prova no domingo, dia 20, espero que você tenha ido bem. No próximo vídeo, a gente vai corrigir as questões de português do caderno para professor de educação básica. Novamente, agradeço a seguidora do canal, Kátia Rodrigues, pelo envio da prova. Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau!